Quando a gente idealiza partes no processo, a gente pensa ali naqueles que ocupam os polos ativo e passivo da demanda, respectivamente, autor e réu. Aqueles que originariamente, assim, são lançados dentro de uma determinada relação processual. Mas permite a lei do processo, que no decorrer desse procedimento, ou até mesmo no início dele, na petição inicial, se requeira, eventualmente por uma das partes, ou até mesmo por outrem, as chamadas situações de intervenção. De terceiros. E dentro do Código de Processo Civil, nós temos aqui, primeiro, a assistência, lida como uma modalidade de intervenção de terceiro, a lançarei aqui, ok? Lembrando que a assistência, seja simples ou litisconsorcial, existe quando um terceiro, tendo interesse jurídico na vitória do autor ou do réu, solicita ser desse autor ou réu assistente. Então a assistência parte dessa premissa. Digo de novo, da existência de um interesse jurídico de um terceiro assistir o autor ou o réu, buscando ali a vitória deles no processo, porque ele tem interesse, digo de novo, jurídico, na vitória de um ou de outro, podendo ser uma assistência simples ou litisconsorcial. Essa é, percebam, a primeira modalidade de intervenção de terceiro, artigo 119. Segunda modalidade, denunciação da lide. Denunciação. O meu parece um V, viu, galera? Denunciação da lide. Ok? Cara, eu sou autor ou réu. Logo, eu, autor, quero a procedência do meu pedido. O réu, por seu turno, quer a improcedência do pedido. Tudo bem, beleza. Mas existe uma coisa chamada princípio da eventualidade. Pode ser que o autor, acreditando que tem direito contra o réu, eventualmente o seu pedido enquanto autor seja julgado improcedente. Julgou improcedente, ele pode ter direito de regresso contra terceiro. Exemplo. Eu compro um lote de alguém, comprei, paguei, beleza. Vou tomar posse desse lote. Só que ao tentar tomar posse desse lote cujo domínio eu adquiri, alguém cria um fator inibitório, alguém lá está na posse e diz aqui você não vai entrar. E de que me adiantaria ter a propriedade sem a posse, portanto eu ali buscarei uma ação reivindicatória contra quem está na posse, não contra quem me vendeu o lote. Para a venda do lote, ou contra quem me vendeu o lote, eu poderia desfazer o negócio jurídico, ok? Mas não, eu quero, tá? A posse. Então eu vou entrar com uma ação de emissão na posse, uma ação reivindicatória, como alguns chamam. Mas pode ser que eu perca, que aquele que lá está na posse tenha um título melhor que o meu. E aí, então, se eu perder, eu tenho direito de regresso contra quem me vendeu. Então, na minha petição inicial, eu posso demandar o réu, pedido primário, a procedência do pedido, para que eu tenha posse para esse cara vazar. Mas na eventualidade de eu perder essa demanda, me dê então o direito de regresso contra quem me vendeu. Estou denunciando a lide. Aquele que por contrato ou por lei
tem essa obrigação, tá? Réu citado, acidente de veículo, ele ali causou o acidente, mas acredita que não, em procedência do pedido, mas tem uma seguradora por trás dele, ele pode denunciar a lide seguradora. Percebam aqui, senhores. O primeiro caso está aqui, ó, no item 1. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resulta, é a hipótese do inciso 1º, e aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, tanto que a citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for o autor, ou na contestação se o denunciante for o réu, ok? Então, autor ou réu hão de requerer na petição inicial ou na contestação a denunciação ali de garantindo eventualmente, ao perderem a demanda autor ou réu, direito de regresso contra terceiro. Terceira modalidade, senhores, que é a modalidade do chamamento ao processo. Deixa eu lançar aqui, ó. Chamamento ao processo. Beleza? O chamamento ao processo está muito próximo da denunciação quanto ao objetivo. É garantir ali ao réu, não ao autor como da denunciação, mas ao réu, eventual direito de regresso contra um terceiro. Só que é um terceiro que poderia estar com ele como réu. Senhores, eu falei aqui, a gente já consegue aqui pensar numa situação. Devedores solidários, eu posso demandar um, ou os dois, se forem dois, ou os três, se forem três. Ou eu posso, por uma opção minha, demandar só dois, ou só um desses devedores solidários. Só que esse devedor solidário que me pagar, pode buscar do outro ou dos outros a cota à parte, ok? E por isso que eles podem, desde logo, se for o caso, na contestação, chamar ao processo o devedor ou devedores solidários. Eu resolvo propor uma demanda só contra um fiador. Tem o devedor principal, tem o fiador. Ô, Eval, mas não teria que propor a demanda contra os dois? Não. Benefício de ordem, Eval, cara, isso é outra história. Nada a ver com propositura de demandas de natureza cognitiva. Tá? Eu demando um ou outro. O devedor principal, digamos assim, ou o fiador. E quero demandar só o fiador. Se o fiador for condenado e me pagar, depois ele pode, em direito de regresso, buscar o devedor a quantia. Ou em existindo outros fiadores, do outro fiador a cota à parte. Esses são os 3 casos de utilização pelo CPC do chamamento ao processo. É admissível o chamamento requerido pelo réu do afiançado, na ação em que o fiador for o réu, o afiançado é o devedor, dos demais fiadores, quando ali se propor a ação em relação a um deles, e dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Essas são as hipóteses dentro do CPC de chamamento ao processo. Ok? Aí, na sequência, nós temos essa nova modalidade de intervenção de terceiro. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica é a quarta modalidade de intervenção de terceiro, lançada nessa parte específica do CPC, e me permitam, eu quero aqui falar um pouco sobre o incidente, tá? Então eu vou aqui nominá-lo, termino a nominação das intervenções de terceiro, tal como lançadas dentro do Código de Processo Civil, e depois eu quero pontuar situações fundamentais do incidente de desconsideração, que dentre aqueles é o mais cobrado, junto com o amigo Scuriae, ok? Que eu fujo do latinismo e chamo de amigo da corte, que é a tradução própria do latinismo, aqui utilizado no artigo 138 dessa modalidade de intervenção de terceiro. Não posso afirmar ser uma modalidade nova. Há regulações novas aqui no artigo 138, e se a gente volta à geografia do CPC, senhores, aqui se encerraria notadamente essa parte de intervenção de terceiro. Mas existe uma outra forma dentro do CPC. Essa daqui, ó. Reconhecida doutrinariamente como tal. O recurso de terceiro prejudicado. De novo, o recurso de terceiro prejudicado. Senhores, lá no artigo 996, do Código de Processo Civil, nos diz que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, no alcance do parágrafo único. Então, não é tão somente parte que pode recorrer, ou o MP, mas alguém que, não sendo parte, intervém no processo para apresentar recurso nos limites do parágrafo único. Logo, galera, lícito passa a ser a existência também da verificação de que esse dito recurso de terceiro prejudicado é visto doutrinariamente como uma modalidade de intervenção de terceiro. Bom, daqui em diante, aproveitando esse bloco de aula, eu gostaria de primeiro pontuar pontos é lindo, do amigo da corte, e depois do incidente de desconsideração. Sabe por quê? Porque há alguns elementos nesses dois. Claro que eu quero que vocês estudem tudo, né? Mas nessas duas modalidades de intervenção de terceiro, existem alguns elementos que devem ser aqui extremamente bem tratados, tá bom? Bom, galera, é o seguinte: amicus curiae, ou amigo da corte, é uma modalidade de intervenção de terceiro, aonde esse terceiro, ao intervir, não ganha status de parte. Na assistência simples, muitas vezes isso também não ocorre. Nas demais modalidades, intervindo o terceiro, acaba ele partindo ou passando a ter status e tratamento de parte. Mas o amigo da corte não, senhores. Galera, muitas causas têm uma complexidade quanto aos seus efeitos sociais, por exemplo. E o magistrado é um ser imparcial, assim sempre se espera, que vive como todos nós vivemos. Isso é uma expressão muito comum hoje, não é isso? Dentro de uma bolha, né? Essa bolha pressupõe o que eu tenho de cultura, o que eu tenho de percepção do mundo, as pessoas com quem eu me relaciono, que me dão também percepções do mundo. Mas ao ser chamado a julgar determinada causa, eu, juiz, estou meio fora da minha bolha. Talvez eu não sei as repercussões que a minha decisão poderá ter no mundo real, o impacto dessa decisão, extrapolando muitas vezes o limite subjetivo da demanda. Então eu quero entender
melhor a relação jurídico-material e os efeitos que a minha decisão poderá trazer para uma coletividade, inclusive. E é por isso que o artigo 138 nos fala que o juiz ou relator, logo, senhores, o amigo da corte não é uma modalidade de intervenção de terceiro utilizada muitas vezes só no tribunal. Juiz de primeiro grau também. Está bem nítido isso aqui, nessa forma que aqui eu vou fazer, que é analisar o 138 com muito carinho. O juiz ou relator, relevância da matéria, especificidade. Vou pegar aqui, ó. Especificidade do tema, que é o objeto da demanda, ou, são 3 situações, a repercussão social da controvérsia. Se eu dizer uma matéria é muito relevante, ou o tema é muito específico, ou há uma repercussão social desse processo que eu vou julgar, eu quero entender melhor essa matéria, o tema que eu estou aqui a ter que decidir, a repercussão social dessa situação, que eu aqui vou decidir, eu preciso de auxílio, por isso amigo da corte. Então o juiz ou o relator, de ofício, ele quer, então ele chama, tá? O terceiro se oferece, opa, estou aqui, ou alguma das partes você quer. Que uma pessoa natural, uma pessoa jurídica ou uma instituição venha ao processo ser como amigo da corte. Observem aqui, por gentileza. Poderá o juiz ou o relator de ofício a requerimento de qualquer das partes, ou do terceiro que queira aqui se manifestar, solicitar ou admitir participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade com representatividade adequada, ok? No prazo de 15 dias, beleza? E aí esse terceiro pode se manifestar no processo como amigo da corte, para o juiz entender a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia. Recursos é um dos temas muito cobrados em amigo da corte. Atenção. A decisão do juiz ou relator, que admite ou não, que solicita, admite ou inadmite a participação do terceiro como amigo da corte, é irrecorrível porque é ele que quer. Ok? Beleza? Tranquilo? E ele só poderá, enquanto terceiro, opor embargos de declaração, salvo recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Pronto, esse é o limite recursal. A decisão do juiz ou relator que admite, solicita ou inadmite o terceiro é irrecorrível. É a visão dele, magistrado. O terceiro admitido, como amigo da corte, embargo de declaração, salvo o direito que a ele é dado recorrer do incidente de resolução de demandas repetitivas. É assim que a gente tem o sistema recursal dessa modalidade de intervenção de terceiro, chamada amigo da corte. Mas eu preciso ainda, nesse bloco de aula, senhores, pontuar questões muito necessárias quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque a gente sempre teve a desconsideração da personalidade jurídica como um instituto de direito material. Beleza. Regulado no CDC, no Código Civil, na Lei de Meio Ambiente, tranquilo? Que é permitir que os efeitos de determinada decisão se estendam a terceiros, sócios ou administradores de uma pessoa jurídica. Essa é a regra posta para desconsideração. O que faltavam eram regras procedimentais.
E isso era muito problemático porque cada juiz decidia de uma forma. Exemplo, alguns de ofício determinavam a instauração da desconsideração. E muitas vezes, sem citar o terceiro, determinava a penhora de bens dele. Outros magistrados não. Só quando viesse requerimento, ordenavam antes da penhora a citação do terceiro. Ok? Então, foi necessário que o novo Código de Processo Civil apresentasse nessa modalidade de intervenção de terceiro incidente de desconsideração da personalidade regras procedimentais extensivas a toda e qualquer circunstância de desconsideração. E a primeira coisa que a lei coloca aqui, senhores, para a gente, é que não é lícito ao juiz de ofício determinar a desconsideração. Me diz a lei que o incidente será instaurado a pedido, a requerimento, da parte ou do próprio Ministério Público, naqueles casos em que ele ali atuará como fiscal da ordem jurídica, ok? Então não há licitude para o juiz de ofício determinar a desconsideração da personalidade. Tem que ser mediante requerimento da parte ou do MP, quando ali ele está intervindo no processo, ok? Que o pedido de desconsideração deve observar os pressupostos previstos em lei. Qual lei? A lei civil. A lei civil, senhores. O Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, cada qual traz aqui, ok? A situação específica de requisitos para a desconsideração e o juiz deve observá-la. Não podendo o juiz determinar a desconsideração, a ausência de requisitos próprios legais da lei material autorizadores para isso. Senão vira abuso a decisão do magistrado procedendo fora do princípio da legalidade. Ok? E quando a gente pensa em desconsideração da personalidade, a gente sempre pensa, pessoa jurídica como ré, estou desconsiderando para pegar sócio ou administrador, o patrimônio deles. Mas existe a chamada, apesar de não prevista materialmente, teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica. Exemplo, senhores, quem é réu é uma pessoa natural. Ação de alimentos. Quem é réu é o pai que deveria estar pagando alimentos para a criaturinha e não está. Beleza? Tudo bem. Mas esse pai não tem patrimônio nenhum, sabe por quê? Ele faz toda a transação por uma PJ. Então, na figura da desconsideração inversa, eu não tenho uma pessoa jurídica como é, mas sim uma pessoa natural. E desconsidero para atingir patrimônio da PJ da qual ele é sócio ou administrador. E essa figura está devidamente lançada, inclusive aqui, no artigo 133 do Código de Processo Civil. Senhores, o incidente de desconsideração não é necessariamente um instituto de execução, cabível que é ali em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução fundada, ok? Em título executivo judicial. E uma vez instaurado o incidente, se suspende o processo, aguardando a decisão do incidente. Decisão essa que é objeto de agravo de instrumento. Por quê? Concluída a instrução, se necessária, o incidente é resolvido por decisão interlocutória. E se você for lá no 1015, você vai ver que uma das hipóteses de agravo de instrumento é justamente a decisão que versa sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, mas não é em qualquer fase do processo cognitivo, pode ser no recurso, e se é recurso, artigo 932. Quem cuidará é o relator. Beleza? Opa, parágrafo único, perdão. E, portanto, neste caso, se é decisão do relator, é agravo interno.
Então eu tenho a suspensão do processo, instaurado o incidente, salvo se ele for requerido na petição inicial. Hipótese em que será citado o sócio ou, na inversa, a figura da pessoa jurídica. Então, senhores, o requerimento, desde logo na petição inicial, não dita esse sobrestamento, digamos assim, do processo, até que o incidente seja aqui devidamente resolvido. E a lei também aqui foi muito clara, até como garantia de um devido processo justo e legal. Não posso atingir patrimônio de um terceiro sem que ele tenha sido chamado a participar, sem que ele tenha sido aqui citado, senhores. Tá? Tá aqui, ó. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será objeto de citação para manifestar-se e requerer provas no prazo de 15 dias. Então, senhores, tecnicamente aqui, eu tenho requerimento, citação. Pronto. Aí, se for o caso, defesa, instrução, decisão, contra a qual os recursos estão aqui postos. Mas a partir do momento em que eu citei o terceiro, sócio ou pessoa jurídica, e ao final, o pedido de desconsideração vier a ser acolhido, se depois da citação esse terceiro alienou ou onerou bens, isso será considerado fraude de execução, conforme artigo 137. Sendo, portanto, essa alienação ou oneração ineficaz em relação a quem requereu a desconsideração, que seria ali eventual credor de determinada quantia contra o réu, decisão favorável, extensão de efeitos a esse terceiro, sócio ou administrador, ou até mesmo pessoa jurídica, como aqui nós estamos discutindo. Senhores, alguns elementos essenciais de intervenção de terceiro, tá? Dando ênfase aqui nessas modalidades do amigo da corte, fique atento, muito atento à parte de recurso do amigo da corte e questões fundamentais do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, beleza? Pessoal, muito obrigado.